Concedo a palavra ao Dr. José Fernando Simão, diretor do Conselho Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Senhor senador, senhor presidente, senhor senador Jair Campos, muito obrigado pelo convite. Dr. Orlando Maia, meu antigo aluno no Largo São Francisco, na USP, muito obrigado pelo convite. O debate aqui se cingiu a um dos tópicos. A guarda compartilhada deve ou não ser obrigatória? E a mesa, em consenso, entende que sim. A mesa, em consenso, entende que sim. E, portanto, o problema de redação do artigo 1584, parágrafo 2º, que, como leu a professora Suzana, diz sempre que possível, ele seria retirado para que a redação será aplicada à guarda compartilhada. Se essa é a premissa da mesa, eu só tive um pouco de dúvida da doutora Maria Roseli Gisman, que disse que na experiência de magistrada poderia haver alguma coisa, mas depois eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Se é essa a premissa, eu só vou dar uma contribuição sobre problemas de redação da lei. Redação. E esses problemas de redação precisam ser enfrentados. Porque, afinal, a lei tem que ser feita com categorias jurídicas para ser bem aplicadas. Não adianta uma boa ideia como essa, que eu compartilho, com defeitos técnicos na hora da aplicação. Então, ao contrário de todos falaram antes de mim, eu queria, senador Jaime Campos, sugerir como professor que alguns pontos fossem melhor refletidos tecnicamente, não como conceito, mas como conceito técnico de aplicação da norma projetada. Eu queria começar dizendo o seguinte: partindo da premissa de que a guarda compartilhada vai ser a regra no sistema, o projeto sugere que no artigo 1583 do Código Civil nós tenhamos a seguinte redação no seu parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de custódia física dos filhos deve ser dividido de forma equilibrada com mãe e pai. Custódia física é um termo totalmente não recomendável. A ideia é convívio em partes iguais, convívio igualitário, no menor interesse da criança, perfeito. Custódia física dá a ideia de coisificação da criança. Então, ainda que a ideia seja boa e adequada, o termo de opção do projeto não é adequado. É melhor se falar de direito de convívio à custódia física, que retoma uma coisificação do ser humano de nada recomendável, ainda que com o nobre espírito do projeto. Portanto, a minha sugestão é que o termo custódia física seja modificado para convívio, com o mesmo efeito e mais nobre e mais atinente aos princípios constitucionais. Essa é a minha sugestão para o parágrafo 2º do artigo 1583. A minha sugestão para o projetado parágrafo 3º do mesmo artigo 1583, está pequeno, mas eu vou ler para os senhores. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Eu preciso fazer uma nota aqui. Não é o professor universitário que não sabe a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada, viu, Naldino? Não é, não. O problema é que guarda alternada é o que cria indiretamente o projeto nesse parágrafo 3º. É bom que se diga que a ideia de residência, à luz da psicanálise, é única. A residência, principalmente para crianças em terra idade, quando ela vai se tornando adolescente, a psicanálise ela flexibiliza essas ideias. Eu não poderia ter dupla residência. Eu tenho que ter convívio, eu tenho que ter presença de ambos, é direito da criança, mas dupla residência não é recomendável. E, curiosamente, apesar de chamar de guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos, eu liguei ontem para a doutora Ângela Gimenez, vou contar para vocês, que é colega da doutora Jaqueline lá no Mato Grosso, para conversar um pouco sobre essa ideia. E ela me dizia assim, sabe o que é, Simão? É que hoje em dia, guarda compartilhada tem que ter a ideia de pais morando em cidades diferentes. E eu explicava para ela, mas Ângela, é viável uma guarda compartilhada se um mora em Mato Grosso e outro em São Paulo, nossos estados, meu e da doutora Ângela? Ela dizia, porque o poder de decisão dos pais é igual. E o que eu dizia para ela? Então nós estamos fazendo um equívoco técnico que é bom que o projeto arrume, para ficar bonitinho, tudo no seu lugar. O direito / dever de escolha de escola, educação, religião, é dos dois e sempre será, com guarda alternada, com guarda compartilhada e com guarda unilateral. Se o juiz hoje entende que porque a mãe tem a guarda ou o pai tem a guarda, o outro está alijado do poder decisório, isso é um equívoco gravíssimo e danoso à criança, mas não conserta com esse artigo. Porque esse artigo dá a impressão, artigo projetado, parágrafo 3º do artigo 1583, de guarda alternada. Então, se a ideia é boa, a aplicação não é legal. Não é legal e não é técnica, porque daria a impressão de dupla residência da criança. Então, se a gente quiser, senador, efetivamente, e eu acho correto o pleito que fazem os pais divorciados e separados, que tem que participar das decisões, e tem mesmo, é direito / dever, não é essa a forma.
Aqui eu aponto para na forma, não na ideia, que pode ser boa. Mas a forma como está escrita não resolve isso, dando dupla residência ou cidade base, e cria problema. Então, se quisermos arrumar este equívoco nas decisões judiciais, em que a mãe, por ser guardiã, manda na criança, coisificada, como eu disse agora há pouco, não é essa a solução. Então, a minha crítica não é a ideia, é a forma como ela veio para o projeto. E aí, senador, a gente precisaria mudar o poder familiar, porque não é na guarda que a gente resolve essa questão. Eu precisaria mudar as regras do poder familiar, que eu deixo essa nota para vocês. O próximo ponto. O parágrafo 5º do relatório do senador Raupp sugere um acréscimo na parte final, de acordo com o projeto original, em que, para possibilitar a supervisão, a mãe tem a guarda, o pai não tem a guarda, o pai tem o dever de supervisionar, corretíssimo. A mãe não pode fazer o que quiser com o filho como se ele fosse propriedade, correto. O pai tem o dever de supervisionar. Qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas. Esse dispositivo projetado é uma reação a uma orientação do STJ, é bom que se saiba disso, que recentemente encaminhou, não de maneira pacífica, mas majoritária, a orientação de que a mãe, recebendo a pensão, não tem o dever de prestar contas do que faz com o dinheiro. Os advogados começaram a propor ações de prestação de contas contra as mães, que afinal, diziam esses advogados, estão desviando o dinheiro das pensões. E o STJ disse, não cabe essa ação. O projeto, se aprovado, é exatamente o contrário. Permite ao pai a prestação de contas. O que também, em tese, me parece muito positivo. Porque, afinal, se o dinheiro é da criança, a mãe administra dinheiro alheio, ela que preste contas. Agora, a minha sugestão é que, como redação, o parágrafo 6º sugerido pela senadora Ângela Portela é mais adequado do que o do senador Raupp, porque ele fala solicitar informações, receber prestações de contas. A redação, já que a ideia é boa, mais adequada não é do senador Raupp do projeto original, é da senadora Ângela Portela. Porque, na verdade, os verbos solicitar informações e receber prestações de contas são duas coisas diferentes. Está mais bem redigido, senador Jaime, a ideia da senadora Ângela Portela, mais do que a redação original do projeto, que usa esse e/ou, que é uma locução no direito só para dar confusão. É melhor não utilizar isso. Isso é uma sugestão de redação do dispositivo. Bom, na verdade, o parágrafo 3º já existe. Aqui haveria um acréscimo ao parágrafo 3º, ou seja, um complemento ao parágrafo 3º do artigo 1583, né, Jaqueline? Obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui. Parágrafo 3º agora sugerido para o artigo 1584. O que diz a lei hoje? Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ao requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou equipe multidisciplinar, interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e qualquer profissional que ajude a compreender a dinâmica daquela nova situação familiar, pós-divórcio, pós-separação, etc. A sugestão do relatório do senador Raupp, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e a mãe. Vejam, a senadora Ângela Portela novamente faz melhor, sempre visando a divisão equilibrada de responsabilidade e de tempo, claro, porque o tempo é uma consequência de responsabilidades. Parece aqui que o relatório do senador Raupp olha os direitos dos pais e o da senadora Portela os direitos da criança. Portanto, a redação sugerida de divisão de responsabilidades e tempo, porque o tempo é consequência da responsabilidade, é muito mais adequada para o espírito do projeto de lei. Me parece que divisão de tempo é um detalhe da guarda, que é importante, mas não é único. Por isso que o texto da senadora, mais uma vez, me agrada mais do que o do senador Raupp. Prosseguindo. O parágrafo 4º hoje do artigo 1584 fala o seguinte: a alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência. Haveria, então, uma punição pela alteração ou descumprimento da guarda. E a punição seria exemplificativa, número de horas de convivência, que seria revisto esse número. O senador Raupp mantém o dispositivo tirando a parte final, que é exatamente o número de horas de convivência com o seu filho. A senadora Ângela Portela mantém. A minha grande questão aqui técnica como professor de direito é:
Quando o Código Civil em 2008 exemplifica uma punição, ele não fecha a punição. É um exemplo de uma possibilidade do juiz aplicar. Não necessariamente ele vai aplicar, dependerá da análise do caso concreto. Retirar esse parágrafo, tecnicamente essa parte final do parágrafo, desculpe, não me parece que é de grande valia. Mas se houver um consenso de que isso melhora a situação, não há também nenhum problema na retirada. É que não me parece que há um efeito prático nessa retirada. Senhor presidente, eu preciso de mais 2 minutos só para acabar aqui os artigos de lei, tá certo? Você terá da mesma forma que os outros também. Obrigado, senhor presidente. A sugestão da inclusão de um parágrafo 6º, que para mim é de grande valia, esse parágrafo é muito bem redigido, quando o estabelecimento público ou privado não presta informações. Às vezes a escola diz, não, como vocês são divorciados, só falo com a mãe, não falo com o pai. Ou um médico, viu? Muitas vezes o laudo, a criança vai a um psicanalista, preciso saber o que está acontecendo com meu filho. Não, só falo com a mãe porque ela tem a guarda. Ele é obrigado, esse estabelecimento público ou privado, a prestar as informações em favor de ambos. Claro, se ambos são pais, ambos têm o direito. E há uma previsão de multa combinatória, até achei uma multa muito singela, 200 a 500 reais por dia. Se for um grande hospital, pode ser que nem ligue para essa multa, mas enfim, é uma boa ideia, tem que ser mantido esse parágrafo 6º. Eu posso só dizer mais uma coisa, senhor senador, só para acabar? Você vai ter mais 2 minutos, olha lá. Tem 2 minutos ainda. Obrigado, senhor senador. Uma das mudanças que o projeto faz, essa me preocupa porque é uma leitura de família que não é feita com o resto do código. Enquanto nós não tivermos estatuto de família, não dá para tirar o direito civil, o código separar a família do direito civil. Então é o seguinte, quando muda o código aqui, afeta o código acolá. E aqui o projeto não percebeu. E é uma mudança, na verdade, que é ínfima, mas não pode ser feita. Não pode ser feita. O 1634, no inciso 2º hoje, diz assim, compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia e guarda. Tê-los em sua companhia e guarda. A proposta do relator senador Halpe, exercer a guarda unilateral compartilhada nos termos do 584. Veja, some a palavra companhia. O desaparecimento da palavra companhia aqui implica em responsabilidade civil dos pais, que esse foi meu tema de doutorado, do 932, inciso 1º. Portanto, se a ideia é mencionar aqui a guarda compartilhada, não há nenhum problema. Tê-los em sua companhia e guarda, vírgula, nos termos do artigo tal, seguindo a guarda compartilhada. A palavra companhia não pode sair daqui, porque afeta a responsabilidade civil lá atrás. Isso é um problema de sistema do Código Civil. A gente pode alterar, mas sem prejudicar o resto do código. Pode trazer a ideia sem prejudicar o resto do código. E eu diria mais uma coisa. O problema que pode ser daquela minha crítica ao parágrafo 3º do duplo domicílio, mas hoje as mães somem com as crianças, mudam de domicílio e os pais, eu tenho um cliente assim, eu fiquei andando o Brasil inteiro atrás dessa criança, porque a mãe a cada mês mudava de cidade. Isso, o projeto que nós estamos discutindo já resolve, porque ele insere o inciso 4º e o inciso 5º ao artigo 1634, e no inciso 4º vai dizer, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viagem ao exterior, que o ECA já prevê, aqui prevalece aquela máxima do direito, o que abunda não prejudica. Repete o que é bom, o quod abundat non nocet. E o inciso 5º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de residência permanente. Legal, é bom que tenha isso. Portanto, não é aquele parágrafo 3º mal escrito e nefasto que vai resolver a questão, porque o projeto já resolve. A minha sugestão, senhor senador, é que esse parágrafo seja expurgado, porque cria guarda alternada com o nome de compartilhada, e pelo menos a palavra custódia física se transforma em convivência. Não faz sentido um projeto dessa magnitude ainda usar custódia física. Essa é uma visão muito antiga do direito civil. Hoje se fala em convivência compartilhada, que é maravilhosa e atende ao objetivo do projeto. E eu estou partindo da premissa, e termino aqui, senhor senador, que efetivamente a guarda compartilhada obrigatória é a premissa desse nosso projeto. Muito obrigado a todos e estou disposto para qualquer pergunta que se faça necessária. Muito obrigado. Muito obrigado.